Um milionário corre para o hospital com a filha nos braços, e o que acontece deixa todos sem palavras. Por favor, Sr. Santos, precisa vir agora. A Sofia desmaiou no recreio e não conseguimos acordá-la. Ricardo sentiu o mundo parar. O telefone escorregou de sua mão enquanto as palavras da coordenadora ecoavam em sua mente. Não de novo. Não podia ser de novo. Estou chegando, murmurou já correndo para o elevador. O escritório na Avenida Paulista ficou para trás em segundos. Ricardo nem se despediu dos investidores que esperavam na sala de reunião. Nada mais importava, além de chegar até Sofia. No trânsito, suas mãos tremiam no volante. As memórias voltaram como um soco no estômago. Marina no hospital, pálida, sussurrando que cuidasse da Sofia. E depois, o silêncio. Não, não, não. Repetia para si mesmo, pisando fundo no acelerador. Quando chegou à escola, encontrou Sofia inconsciente no colo da enfermeira. Seu rostinho estava branco como papel, os lábios ressecados. Ele a pegou nos braços, sentindo como estava leve demais, frágil demais. O que aconteceu? Perguntou, já caminhando para o carro. Ela estava brincando normalmente e de repente caiu. Não sei, Sr. Santos. Chamamos a ambulância, mas... Não tem tempo para a ambulância. Ricardo correu com Sofia no colo até o carro. Ela respirava mais devagar, como se estivesse muito cansada. Durante o trajeto ao Hospital São Lucas, ele não parou de falar com ela. Fica comigo, filha. Papai está aqui. Não vai acontecer nada com você. Sofia não respondeu. Seus olhos estavam fechados e, de vez em quando, ela gemia baixinho. Ricardo dirigiu como nunca havia dirigido, passando o sinal vermelho, buzinando, fazendo tudo o que podia para chegar rápido. O estacionamento do hospital nunca havia parecido tão longe. Ricardo saltou do carro com Sofia nos braços e correu para a entrada da emergência. Suas pernas tremiam, mas ele não podia parar. Socorro, alguém me ajuda! Gritou ao empurrar as portas de vidro. Foi aí que aconteceu. Uma mulher de jaleco azul vinha correndo na direção oposta com pressa, carregando uma prancheta e medicamentos. O impacto foi inevitável. Desculpa, eu... Começou Ricardo. Mas a mulher já estava se ajoelhando ao lado dele, onde os papéis haviam se espalhado pelo chão. Não se preocupe comigo. O que aconteceu com ela? A voz da enfermeira era calma, mas firme. Ela desmaiou na escola. Não conseguimos acordar. Por favor, me ajuda. Helena? Era esse o nome no crachá. Olhou para Sofia com olhos profissionais, mas carinhosos. Tocou sua testa, verificou o pulso, observou a respiração. Vem comigo. Agora, disse, guiando Ricardo para a emergência pediátrica. Em segundos, Sofia estava em uma maca cercada por médicos e enfermeiros. Helena coordenava tudo com uma calma que impressionou Ricardo. Ela falava baixo com os colegas, mas ele conseguia ouvir algumas palavras. Desidratação, exaustão, estresse. Ela vai ficar bem. Helena se aproximou dele depois de alguns minutos. Não é nada grave, mas precisa ficar internada para observação. Ricardo sentiu as pernas fraquejarem. Sentou-se na cadeira mais próxima e colocou o rosto nas mãos. Pensei que ia perder ela também, murmurou. Também? Helena perguntou, sentando-se ao lado dele. Minha esposa morreu há 3 anos. Câncer. Desde então, Sofia não é mais a mesma. Quase não fala. Tem medo de tudo. E agora? Agora ela está segura. Helena colocou a mão no ombro dele. Crianças que passaram por trauma às vezes somatizam o estresse. O corpo dela estava pedindo descanso. Ricardo olhou para Helena pela primeira vez. Ela tinha cabelos castanhos até os ombros, olhos gentis e um sorriso que transmitia segurança. Havia algo nela que o fazia se sentir menos sozinho. Obrigado por me ajudar, disse ele. Eu sou Ricardo Santos, Helena Nascimento, e não precisa agradecer. É meu trabalho. Mas Ricardo percebia que não era só trabalho. Helena tinha tratado Sofia com um carinho especial, como se ela fosse sua própria filha. Posso ficar com ela esta noite? Perguntou. Claro, vou preparar uma poltrona para você. E Ricardo... Helena hesitou. Ela vai ficar bem. Às vezes as crianças só precisam de tempo para se curar. Enquanto Helena se afastava para organizar a internação, Ricardo olhou através do vidro para Sofia, que agora dormia tranquila com soro na veia. Pela primeira vez em 3 anos,
Ele sentiu que talvez não estivesse enfrentando tudo sozinho. Capítulo 2. Vozes silenciosas. 3 dias se passaram desde que Sofia chegara ao hospital. Ricardo não saíra do quarto nenhuma vez, dormindo na poltrona desconfortável e comendo apenas quando Helena insistia. Ele observava cada movimento da filha, cada respiração, como se pudesse protegê-la apenas com sua presença. Bom dia, Sofia. Helena entrou no quarto com um sorriso, carregando uma bandeja colorida. Trouxe papel e lápis de cor. Pensei que você gostaria de desenhar. Sofia estava acordada, mas apenas observava em silêncio. Desde a morte de Marina, ela havia se tornado assim, presente, mas ausente. Falava apenas quando necessário, e mesmo assim com palavras curtas. Ela não vai desenhar, Ricardo disse baixinho. Faz tempo que não demonstra interesse em nada. Helena não pareceu desencorajada. Sentou-se na beirada da cama e colocou os materiais ao alcance de Sofia. Não tem problema, vou deixar aqui caso você mude de ideia, disse para a menina, e depois se virou para Ricardo. Posso falar com você lá fora? No corredor, Helena encostou na parede e cruzou os braços. Conte-me sobre o que aconteceu. Depois que sua esposa morreu, quero dizer. Ricardo suspirou fundo. Falar sobre aquilo ainda doía, mas Helena tinha algo que o fazia se sentir à vontade. Marina descobriu o câncer quando Sofia tinha 5 anos. Foram 2 anos de luta, tratamentos, esperança e decepção. Sofia via a mãe definhando e não entendia por quê. Quando Marina morreu, Sofia simplesmente se fechou. E os médicos, terapeutas, todos dizem a mesma coisa. Mutismo seletivo causado por trauma, que ela vai melhorar com o tempo. Mas já faz 3 anos e... Ricardo passou a mão pelo cabelo. Mudamos de apartamento, de escola, tentei de tudo. Ela fala comigo, mas são poucas palavras. Com estranhos, nada. Helena ficou em silêncio por um momento, processando as informações. Você disse que ela gostava de desenhar. Antes, sim. Marina sempre desenhava com ela. Depois que ela morreu, Sofia parou com tudo. Não desenha, não brinca, não sorri. É como se uma parte dela tivesse morrido junto com a mãe. Crianças expressam trauma de formas diferentes, Helena disse gentilmente. Às vezes elas precisam sentir que é seguro antes de conseguir se expressar novamente. Você parece entender bem disso. Helena olhou para o chão antes de responder. Eu vim de Recife há 5 anos. Também estava fugindo da minha própria dor. Meu noivo morreu em um acidente de moto, e eu não conseguia mais viver na cidade onde tínhamos construído nossos sonhos. Vim para São Paulo, achando que se eu conseguisse salvar as crianças dos outros, talvez fizesse sentido da minha própria perda. Ricardo a estudou com interesse. Havia uma tristeza familiar nos olhos dela, mas também uma força que ele admirava. E funcionou. Ainda estou descobrindo. Helena sorriu tristemente. Mas sei que cada criança tem seu próprio tempo de cura. Sofia não é diferente. Quando voltaram ao quarto, encontraram Sofia segurando um lápis verde e observando o papel em branco. Ela não estava desenhando, mas era a primeira vez em meses que Ricardo havia interessada em algo. Posso sentar aqui? Helena perguntou, apontando para a cadeira ao lado da cama. Sofia assentiu quase imperceptivelmente. Sabe, quando eu era pequena, morava perto da praia. Sempre desenhava o mar, mas nunca conseguia acertar a cor certa. Minha mãe dizia que eu precisava sentir a cor, não apenas vê-la. Sofia olhou para Helena com curiosidade. Você consegue sentir cores? A voz da menina era baixinha, mas clara. Ricardo quase caiu da cadeira. Foram as primeiras palavras que Sofia dirigiu a um estranho em 3 anos. Consigo, sim. Helena respondeu naturalmente, como se fosse a conversa mais normal do mundo. O verde, por exemplo, me faz lembrar de coisas que crescem, de esperança. Sofia olhou para o lápis verde em sua mão e, lentamente, começou a fazer pequenos traços no papel. Não era bem um desenho, mas eram marcas intencionais. Que cor você está sentindo hoje? Helena perguntou. Sofia parou de desenhar e olhou para ela. Cinza, sussurrou. Cinza pode ser bonito também. Às vezes, as nuvens cinzas trazem chuva, e a chuva faz as plantas crescerem. Pela primeira vez em 3 anos, Sofia esboçou algo parecido com um sorriso. Naquela noite, depois que Sofia adormeceu,
Ricardo e Helena tomaram café na lanchonete do hospital. Obrigado, disse ele. Não sei como você conseguiu que ela falasse. Eu não fiz nada de especial. Apenas escutei. Não, foi mais que isso. Você tem um dom. Helena mexeu o açúcar no café pensativamente. Talvez seja porque eu entendo o que é ter medo de se expressar. Depois que Miguel morreu, eu fiquei 2 anos sem conseguir falar sobre ele com ninguém. Vim para São Paulo porque em Recife tudo me lembrava dele. E agora? Agora percebo que a dor não some quando mudamos de lugar. Ela só muda de forma. Mas às vezes, quando ajudo uma criança como Sofia, sinto que Miguel ficaria orgulhoso. Ricardo sentiu uma conexão profunda com Helena. Ambos tinham perdido pessoas importantes e estavam tentando encontrar sentido na vida novamente. Sofia recebe alta amanhã, disse ele. Não sei como vou continuar ajudando ela em casa. Já posso visitá-la? Helena perguntou. Digo, se você não se importar. Acho que ela precisa de alguém que entenda o que ela está passando. Ricardo sorriu pela primeira vez em dias. Acho que nós dois precisamos. Capítulo 3. Cores do coração. 3 meses haviam se passado desde a alta de Sofia. O outono chegava a São Paulo com suas manhãs frias e tardes ensolaradas. E Ricardo começava a ver mudanças sutis em sua filha. Helena havia cumprido sua promessa de visitar, e suas vindas ao apartamento se tornaram cada vez mais frequentes. Papai, a Helena vai vir hoje? Sofia perguntou durante o café da manhã, mexendo o achocolatado com mais animação do que Ricardo via há muito tempo. Ela disse que ia tentar passar aqui depois do plantão, respondeu ele, observando como os olhos da filha brilhavam com a possibilidade. Nos últimos meses, Sofia havia começado a falar mais, especialmente quando Helena estava presente. Ainda eram frases curtas, mas eram avanços significativos. E Ricardo estava começando a perceber que suas conversas com Helena se estendiam muito além dos cuidados com Sofia. Helena chegou por volta das 3 da tarde, parecendo cansada após um plantão de 12 horas, mas com o sorriso caloroso que Sofia adorava. Oi, pequena, disse abraçando a menina. Como foi a escola hoje? Desenhei você, Sofia respondeu, correndo para buscar uma folha de papel. O desenho mostrava uma figura feminina com cabelos castanhos e um jaleco azul, segurando a mão de uma menina pequena. Era simples, mas havia algo tocante na forma como Sofia havia desenhado Helena sorrindo. Está lindo, Sofia. Posso ficar com ele? Helena perguntou e Sofia assentiu entusiasmada. Quer um café? Ricardo ofereceu. Ou talvez você prefira descansar. Você parece cansada. Café seria ótimo. Helena se sentou no sofá, e Sofia imediatamente se acomodou ao seu lado. Foi uma noite difícil no hospital. Perdemos uma paciente, uma menina da idade da Sofia. Ricardo percebeu a tristeza nos olhos de Helena e sentiu vontade de consolá-la. Deve ser difícil lidar com isso todos os dias. Mas momentos como esse me lembram por que faço o que faço. Ela acariciou os cabelos de Sofia. Vale a pena quando vemos uma criança se recuperando. Sofia olhou para Helena com curiosidade. Você fica triste quando as crianças ficam doentes? Fico sim. Mas também fico muito feliz quando elas ficam bem, como você ficou. Você não vai embora, né? A pergunta de Sofia foi baixinha, mas carregada de medo. Helena trocou um olhar com Ricardo antes de responder. Por que você pergunta isso? Porque a mamãe foi embora e não voltou mais. E às vezes eu tenho medo que as pessoas que eu gosto vão embora também. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ricardo sentiu o peito apertar ao ver a vulnerabilidade da filha. Sofia, Helena se ajoelhou na frente da menina. Não posso prometer que nunca vou embora, porque a vida às vezes nos leva para lugares diferentes. Mas posso prometer que enquanto eu estiver aqui, sempre vou cuidar de você e do seu papai. Você gosta do papai? Sofia perguntou com a honestidade típica das crianças. Helena corou ligeiramente e olhou para Ricardo. Gosto muito do seu papai. Ele é um homem bom e um pai maravilhoso. Naquela tarde, depois que Sofia foi brincar no quarto, Ricardo e Helena tiveram sua primeira conversa realmente pessoal. Obrigado por não mentir para ela, disse ele. Sobre não poder prometer que nunca vai embora. Crianças que passaram por perda precisam de honestidade, não de falsas promessas, Helena respondeu.
Mas, Ricardo, preciso te contar algo. Ele sentiu o estômago apertar. Recebi uma proposta de trabalho, em Recife. Ah, foi tudo que ele conseguiu dizer. É uma posição importante, em um hospital infantil novo. Eu poderia estar perto da minha mãe, que está ficando mais velha e precisa de cuidados. Meus irmãos tentam ajudar, mas... Você vai aceitar? Ricardo perguntou, tentando manter a voz neutra. Não sei, quer dizer, faz sentido. Minha família está lá, minha vida toda está lá. Mas nos últimos meses, pela primeira vez desde que Miguel morreu, eu me senti viva novamente. Sofia me deu um propósito que eu não sabia que estava procurando. E você... Helena parou de falar como se tivesse medo de continuar. Eu o quê? Ricardo perguntou gentilmente. Você me faz sentir que talvez eu mereça ser feliz de novo, que talvez amar novamente não seja uma traição ao que eu tive com Miguel. Ricardo sentiu o coração acelerar. Nos últimos meses, ele também havia começado a se permitir sentir algo que não sentia há anos. Helena, Papai! Helena! Sofia apareceu correndo da cozinha. Posso fazer um lanche para nós três? Claro, pequena, Helena respondeu, mas Ricardo percebeu que o momento havia se perdido. Naquela noite, depois que Helena foi embora, Sofia estava mais falante que o normal enquanto Ricardo a colocava para dormir. Papai, você gosta da Helena? Gosto. Por quê? Porque quando ela está aqui, você sorri mais. E eu gosto quando você sorri. Ricardo sentiu um nó na garganta. E você? Gosta da Helena? Gosto muito. Ela me ensina coisas e não fica triste quando eu não falo muito. E ela cheira bem como a mamãe cheirava. Sofia, se a Helena tivesse que ir embora, você ficaria muito triste. Sofia ficou em silêncio por um momento. Eu ia ficar muito triste. Mas eu já fiquei triste antes e não morri. Então acho que eu ia ficar bem, mas ia sentir saudade. A maturidade da filha impressionou Ricardo. Ela havia aprendido sobre perda de uma forma que nenhuma criança deveria aprender, mas estava encontrando maneiras de lidar com isso. Eu também sentiria saudade, ele admitiu. Então talvez a gente devesse pedir para ela ficar, Sofia disse com a lógica simples das crianças. Naquela noite, Ricardo ficou acordado pensando nas palavras da filha. Ele estava se apaixonando por Helena, mas tinha medo de admitir. Medo de que fosse muito cedo. Medo de que fosse uma traição à memória de Marina. Medo de que Helena fosse embora e ele tivesse que enfrentar outra perda. Mas talvez, pensou ele, o medo não fosse motivo suficiente para não tentar ser feliz novamente. Capítulo 4. O peso da escolha. 2 semanas se passaram desde que Helena havia mencionado a proposta de trabalho em Recife. O ar de maio estava mais frio, e Ricardo notava que ela parecia mais distante, perdida em pensamentos que não compartilhava com ele. Você está bem? Perguntou numa tarde de domingo, enquanto observavam Sofia brincar no Parque Ibirapuera. Estou, Helena respondeu, mas seu sorriso não convenceu. Só pensando em algumas coisas. Sofia correu até eles, segurando uma folha amarela que havia caído de uma árvore. Olha, Helena, ela tem a mesma cor do seu cabelo quando bate sol, disse a menina, entregando a folha para ela. Obrigada, querida. Helena guardou a folha na bolsa com cuidado especial. Você está triste? Sofia perguntou com a percepção aguçada que as crianças têm para captar emoções. Um pouquinho, Helena admitiu. Às vezes os adultos ficam tristes quando precisam tomar decisões difíceis. Sofia se sentou no banco entre os dois. Que tipo de decisão? Helena olhou para Ricardo, que assentiu encorajadoramente. Lembra que eu te contei que minha mãe mora em Recife? Bem, ela está precisando de mais cuidados, e os médicos de lá me ofereceram um trabalho muito importante. Você vai embora. A voz de Sofia ficou pequena. Eu não sei ainda. É uma oportunidade boa para ajudar muitas crianças, e eu poderia cuidar da minha mãe também. Ricardo viu Sofia processar a informação. Nos últimos meses, ela havia se tornado mais expressiva, mas neste momento, seu rosto voltou àquela máscara de silêncio que ele conhecia bem. Sofia? Ele chamou gentilmente. Posso brincar mais um pouco? Ela perguntou, já se levantando. Claro, filha, claro. Quando Sofia se afastou, Ricardo se virou para Helena. Você já decidiu, não é? Não completamente,
Mas, Ricardo, minha mãe está com 72 anos. Ela criou 4 filhos sozinha depois que meu pai morreu, e agora precisa de ajuda. Meus irmãos fazem o que podem, mas todos têm suas próprias famílias. Eu entendo, Ricardo disse, embora sentisse o coração apertar. E o trabalho? Seria a direção do setor de pediatria do hospital universitário. É exatamente o tipo de posição que eu sempre quis. Poderia implementar programas novos, treinar outros profissionais. Parece perfeito. Ricardo forçou um sorriso. Mas não é só isso. Helena olhou para ele com os olhos úmidos. Nos últimos meses eu me encontrei de uma forma que não esperava. Sofia me deu um propósito que eu não sabia que estava procurando. E você... Eu sei. Ricardo pegou a mão dela. Eu sinto a mesma coisa. Então, por que parece tão impossível? Porque a vida é assim às vezes. Não podemos ter tudo o que queremos na hora que queremos. Eles ficaram em silêncio, observando Sofia brincar com outras crianças. Ela estava rindo, algo que acontecia com mais frequência ultimamente, mas Ricardo percebia que ela os observava de vez em quando, como se pressentisse a tensão entre eles. Naquela noite, depois que Helena foi embora, Sofia estava quieta demais durante o jantar. Está tudo bem, filha? Papai, quando a mamãe ficou doente, você sabia que ela ia embora? Ricardo sentiu um nó na garganta. Era a primeira vez que Sofia perguntava algo tão direto sobre a morte de Marina. Eu sabia que ela estava muito doente, mas sempre tive esperança que ela melhorasse. E você ficou com raiva dela por ter ido embora? Não, Sofia. Sua mãe não escolheu ficar doente. Ela lutou muito para ficar com a gente. Mas a Helena pode escolher, né? Ela pode escolher ficar ou ir embora. Ricardo percebeu que Sofia estava processando os 2 tipos de perda de forma diferente. Sim, ela pode escolher. Mas não é uma escolha fácil. Ela tem uma família que precisa dela também. Mas se ela realmente nos amasse, ela não iria embora, Sofia disse com a lógica implacável das crianças. Às vezes amar alguém significa fazer escolhas difíceis, mesmo quando machuca. Sofia ficou em silêncio, mexendo a comida no prato. Eu não quero que ela vá embora, sussurrou finalmente. Eu também não. Então vamos pedir para ela ficar. Não é tão simples assim, filha. Por que não? Ricardo não soube como responder. Talvez Sofia tivesse razão. Talvez fosse simples assim. Durante o resto da semana, Ricardo notou mudanças em Sofia. Ela voltou a ficar mais quieta, seus desenhos ficaram mais sombrios, e ela parecia estar se preparando para outra perda. Na sexta-feira, Helena veio jantar com eles como havia se tornado costume. Mas, desta vez, havia algo diferente em sua postura. Eu preciso dar uma resposta para o hospital de Recife até segunda-feira, ela disse depois que Sofia foi escovar os dentes. E o que você vai dizer? Acho que vou aceitar. Minha mãe me ligou ontem. Ela caiu em casa e ficou no chão por 2 horas até minha irmã chegar. Eu não posso mais ficar longe dela. Ricardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Quando você partiria? Em 2 semanas. Eles querem que eu comece o quanto antes. E nós? A pergunta saiu antes que ele pudesse se conter. Ricardo, você sabe que estes meses foram os mais felizes que eu tive desde que Miguel morreu. Vocês 2 me deram uma família quando eu não sabia que precisava de uma. Mas não é suficiente, ele disse, tentando não soar amargo. Não é que não seja suficiente, é que às vezes a vida nos força a escolher entre coisas que amamos. Sofia apareceu na sala de pijama, pronta para ouvir a história da noite. Helena, você vai ler para mim hoje? Claro, querida. Ricardo observou Helena lendo para Sofia, notando como sua filha se aninhava no colo dela, como se pudesse absorver todo o carinho possível antes da separação inevitável. Quando Sofia adormeceu, Helena a beijou na testa com uma ternura que fez o coração de Ricardo se despedaçar. Ela vai sofrer muito, ele disse. Eu sei, eu também vou sofrer. Mas, Ricardo, se eu não for agora, talvez não tenha outra chance de cuidar da minha mãe. E não posso viver com essa culpa. Ricardo entendeu. Ele próprio se culpava por não ter percebido os sinais de que Sofia estava adoecendo por causa do estresse. Sabia como a culpa podia consumir uma pessoa. Eu não vou tentar te convencer a ficar, disse ele, mas quero que saiba que você sempre terá uma família aqui. Helena chorou silenciosamente, e Ricardo a abraçou, sentindo que estava se despedindo não apenas dela,
mas da possibilidade de ser feliz novamente. Capítulo 5. A Noite da Verdade. Era domingo à noite, e Helena partiria na manhã seguinte para Recife. Ricardo havia passado o dia inteiro tentando explicar para Sofia o que estava acontecendo, mas ela apenas assentiu em silêncio, como se tivesse voltado ao estado em que estava após a morte de Marina. Ela vai voltar para visitar? Sofia perguntou durante o jantar, mexendo o macarrão no prato sem comer. Ela disse que sim, Ricardo respondeu, embora não soubesse se isso realmente aconteceria. Mas vai ser diferente, filha. Ela vai morar longe. Sofia assentiu novamente e foi para o quarto sem terminar a comida. Às 10 da noite, Ricardo foi verificar se ela estava dormindo. A cama estava vazia. Sofia, ele chamou, verificando o banheiro. Sofia, onde você está? O apartamento não era grande. Ele verificou todos os cômodos, o pequeno escritório, a área de serviço, até mesmo os armários. Sofia não estava em lugar nenhum. O pânico tomou conta dele. Ricardo correu para a portaria. Seu Antônio, você viu a Sofia sair? Vi sim, doutor. Ela pegou um táxi há uns 20 minutos. Achei estranho, uma criança sozinha a essa hora, mas ela disse que o senhor tinha mandado. Ricardo sentiu as pernas fraquejarem. Sofia havia fugido, e ele sabia exatamente por quê. Tremendo, ligou para Helena. Alô? Helena, a Sofia sumiu. Ela pegou um táxi e eu acho que foi para o hospital. Você pode... Já estou saindo de casa. Helena interrompeu. Nos encontramos lá. Ricardo dirigiu pelas ruas de São Paulo com o coração na garganta. Não podia perder Sofia também. Não agora. Quando chegou ao hospital, encontrou Helena na recepção conversando com a segurança. Ela está na sala de espera da pediatria, Helena disse. Encontraram ela lá chorando. Correram juntos para o andar pediátrico. Sofia estava sentada sozinha em uma cadeira grande demais para ela, segurando um papel dobrado contra o peito. Já Sofia, Ricardo se ajoelhou na frente dela. Filha, por que você fez isso? Eu estava morrendo de preocupação. Eu precisava vir aqui, ela disse com a voz embargada. Eu fiz uma coisa. Que coisa? Sofia estendeu o papel para ele. Era um desenho, mas diferente de todos os outros. Mostrava 3 pessoas de mãos dadas. Um homem alto, uma mulher com cabelos castanhos e uma menina pequena no meio. Acima da imagem, ela havia escrito com letras cuidadosas: Minha nova família. Eu não quero que a Helena vá embora, Sofia disse, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela faz as coisas ruins pararem de doer. Helena se ajoelhou ao lado de Ricardo, os olhos também cheios de lágrimas. Oh, querida, eu sei que você tem que cuidar da sua mãe, Sofia continuou. Mas quem vai cuidar de mim? O papai tenta, mas às vezes ele fica com os olhos tristes, e aí eu fico com medo que ele vá embora também. Ricardo sentiu o coração se despedaçar. Ele não sabia que Sofia percebia sua própria tristeza, e se preocupava com isso. Sofia, eu nunca vou te abandonar, ele disse pegando a mão dela. Mas você fica triste quando pensa na mamãe. E agora vai ficar triste quando pensar na Helena. E quando você fica muito triste, eu fico com medo. Helena olhou para Ricardo, e ele viu algo mudando em seu rosto. Sofia, Helena disse gentilmente, posso te contar um segredo? A menina assentiu. Hoje, mais cedo, eu liguei para a minha mãe para me despedir. Sabe o que ela me disse? O quê? Ela disse que eu devia ficar em São Paulo. Ricardo olhou para Helena, surpreso. Ela disse que nas nossas conversas, toda vez que eu falava de você e do seu papai, minha voz ficava diferente, mais feliz, e que ela não queria que eu perdesse essa felicidade por causa dela. Mas você disse que ela precisava de cuidados, Ricardo falou. Precisa, mas minha irmã Ana se ofereceu para se mudar para a casa da minha mãe. Ela está desempregada mesmo, e seria bom para as duas. Minha mãe ficaria com companhia e Ana teria onde morar. Então você pode ficar? Sofia perguntou, os olhos brilhando de esperança. Posso, mas... Helena hesitou. Eu perderia a oportunidade do trabalho em Recife. Ricardo sentiu uma ideia se formando em sua mente. Nos últimos meses, observando Helena trabalhar, ele havia ficado impressionado com sua dedicação e competência. E sua empresa estava sempre procurando projetos que fizessem diferença social.
E se você não precisasse escolher entre cuidar da sua mãe e ter o trabalho que sempre quis? Como assim? Minha empresa está expandindo para uma área de tecnologia em saúde. Eu poderia financiar um projeto aqui em São Paulo, um centro de pediatria inovador. Você poderia dirigir o projeto, implementar suas ideias. E também poderia custear os cuidados da sua mãe em Recife, com enfermeiras especializadas. Helena olhou para ele, incrédula. Ricardo, você não pode reestruturar sua empresa por minha causa. Não seria só por você, seria por todas as crianças que você poderia ajudar. Por famílias como a nossa, que precisam de profissionais que entendam que curar vai além de medicina. E seria por mim também? Sofia perguntou, ainda segurando o desenho. Seria especialmente por você. Helena sorriu, puxando a menina para um abraço. Então você vai ficar? Helena olhou para Ricardo por cima da cabeça de Sofia. Se vocês me quiserem, eu fico. Nós queremos, Ricardo disse, sentindo como se um peso enorme tivesse saído de seus ombros. Eu quero muito, Sofia confirmou. Posso te chamar de segunda mamãe? Helena começou a chorar de novo, mas dessa vez eram lágrimas de alegria. Pode sim, meu amor. Pode sim. Enquanto voltavam do hospital, Sofia adormeceu no banco de trás do carro, ainda segurando seu desenho. Ricardo e Helena conversaram baixinho. Obrigada, ela disse, por encontrar uma maneira de fazer tudo dar certo. Obrigado você, por nos ensinar que uma família pode ser criada de muitas formas diferentes. E agora? Agora nós construímos nossa nova família. Juntos. Helena sorriu e pegou a mão dele. Juntos. Capítulo 6. Novos horizontes. 18 meses se passaram desde aquela noite no hospital. O Instituto de Cuidado Pediátrico São Paulo havia se tornado realidade, ocupando um prédio moderno na Vila Madalena. Helena caminhava pelos corredores coloridos, observando as crianças brincando na sala de recreação enquanto esperavam por suas consultas. Doutora Helena, uma menina de 6 anos, correu até ela. Olha o que eu desenhei. O desenho mostrava uma família de 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças, todos sorrindo sob um sol amarelo brilhante. Está lindo, Carla. Você quer me contar sobre ele? É minha família nova. Meu papai se casou com a dona Sandra e agora eu tenho uma irmã. No começo eu tinha medo, mas a Sofia me ensinou que famílias novas podem ser muito boas. Helena sorriu. Sofia havia se tornado uma espécie de mentora para as crianças mais novas que passavam pelo instituto. Aos 10 anos, ela era uma menina confiante, falante e cheia de energia. Onde está a Sofia hoje? Perguntou Carla. Ela está na escola, mas vem aqui depois das aulas para ajudar com as atividades de arte. O instituto havia se tornado muito mais do que um centro médico. Era um lugar onde crianças e famílias encontravam apoio emocional além do tratamento médico. Helena havia implementado programas de arte-terapia, grupos de apoio para pais e um sistema de mentoria entre as próprias crianças. Doutora Helena? A voz de Ricardo veio de trás dela. Ela se virou e sorriu ao vê-lo encostado na parede, ainda usando terno, mas com a gravata afrouxada. Nos últimos meses ele havia aprendido a equilibrar melhor o trabalho com a vida pessoal. Chegou cedo hoje, ela comentou, se aproximando dele. Terminei as reuniões mais cedo. Pensei em passar aqui antes de buscar a Sofia na escola. Ela vai ficar feliz. Ontem ela me disse que tinha uma surpresa para você. Surpresa? Ricardo arqueou a sobrancelha. Você vai ter que descobrir, Helena riu. Mas posso adiantar que envolve desenhos e uma pergunta muito importante. Eles caminharam juntos até a sala de Helena. Na parede havia dezenas de desenhos de crianças que passaram pelo instituto. No centro, emoldurado com carinho, estava o desenho que Sofia havia feito naquela noite no hospital. Minha nova família. Às vezes ainda não acredito que conseguimos chegar até aqui, Helena disse, sentando-se em sua cadeira. Eu acredito. Ricardo se sentou na frente dela. Você transformou um momento de desespero em algo belo. Nós transformamos, você, eu e a Sofia. A secretária de Helena bateu na porta. Doutora, a senhora Nascimento está na linha 1. Minha mãe, Helena explicou para Ricardo, atendendo o telefone. Oi, mãe. Como está se sentindo? A mãe de Helena havia se adaptado bem aos cuidados em Recife.
Com enfermeiras especializadas e visitas regulares de Helena, ela estava mais saudável e feliz do que havia estado em anos. Estou bem, minha filha. Ana está aqui me fazendo companhia e amanhã vou ao médico para o check-up mensal. Que bom. E como vai a adaptação da Ana? Ela está adorando cuidar de mim. Disse que se sente útil de novo depois de tanto tempo desempregada. Mãe, tenho uma novidade para te contar. O que é? Helena olhou para Ricardo, que assentiu encorajadoramente. Ricardo me pediu em casamento. O grito de alegria da mãe de Helena foi tão alto que Ricardo conseguiu ouvir do outro lado da mesa. Minha filha, que alegria, quando vai ser? Preciso começar a me organizar para viajar. Ainda estamos planejando, mãe, mas será aqui em São Paulo e obviamente você estará aqui conosco. E a Sofia, como ela reagiu? Na verdade, foi ela quem sugeriu. Helena riu. Ela desenhou um convite de casamento e entregou para o pai, dizendo que já estava na hora de eu me tornar oficialmente parte da família. Depois da ligação, Ricardo e Helena foram buscar Sofia na escola. A menina entrou no carro falando sem parar sobre o projeto de ciências que estava desenvolvendo. Papai, você sabia que plantas crescem melhor quando tocamos música para elas? Sofia perguntou, ajustando o cinto de segurança. Não sabia. E que tipo de música elas gostam? Música clássica, igual a que a Helena coloca no instituto para acalmar as crianças. Falando em instituto, Helena se virou para Sofia. A Carla perguntou por você hoje. Ela está melhor? Sofia perguntou preocupada. Muito melhor. E ela fez um desenho lindo da família nova dela. Que bom! Eu disse para ela que no começo é estranho, mas depois fica muito gostoso ter uma família nova. Ricardo e Helena trocaram um olhar pelo espelho retrovisor. A maturidade emocional de Sofia às vezes o surpreendia. Sofia, Ricardo disse, você tem certeza que está feliz com nosso casamento? Papai, eu que pedi para vocês se casarem. Sofia riu. Eu já chamo a Helena de segunda mamãe há muito tempo. Agora, ela vai ser minha segunda mamãe de verdade. E isso não faz você se sentir mal em relação à sua primeira mamãe? Sofia ficou pensativa por um momento. No começo, eu achava que se eu amasse a Helena, ia ser como se eu estivesse esquecendo a mamãe. Mas aí eu percebi que meu coração é grande o suficiente para amar as duas. E a mamãe ficaria feliz sabendo que eu tenho alguém que cuida de mim. Naquela noite, depois que Sofia foi dormir, Ricardo e Helena se sentaram na varanda do apartamento, observando as luzes da cidade. Às vezes eu penso no que teria acontecido se você não tivesse colidido comigo naquele dia no hospital. Helena disse. Eu teria encontrado uma maneira de te conhecer. Ricardo respondeu. Pessoas que são meant to be sempre se encontram. Você acredita nisso? Acredito. E acredito que Marina ficaria feliz vendo Sofia tão bem, tão confiante. Eu espero que sim. Tenho certeza que sim. Ricardo pegou a mão de Helena. Você deu para ela algo que eu não conseguia dar sozinho. A segurança de que é possível amar novamente sem perder o que já amamos. Helena sorriu e se aninharam juntos, olhando para as estrelas. Pronto para mais uma aventura? Ela perguntou. Com vocês duas? Sempre. Do quarto, a voz de Sofia chegou até eles. Papai, Helena, vocês podem vir aqui? Eu terminei uma coisa. Eles entraram no quarto e encontraram Sofia sentada na cama, segurando um desenho novo. Desta vez, mostrava uma família de 3 pessoas em frente a um prédio colorido com a placa Instituto de Cuidado Pediátrico. No céu havia uma estrela brilhante. Esta estrela é a mamãe, Sofia explicou. Ela está olhando para a gente e está feliz porque nós estamos ajudando outras crianças como ela sempre quis fazer. Ricardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Está perfeito, filha. Posso pendurar na parede do instituto? Sofia perguntou. Para as outras crianças verem que às vezes coisas tristes podem se transformar em coisas bonitas. Claro que pode, Helena respondeu, abraçando a menina. É exatamente a mensagem que queremos passar. Enquanto colocavam Sofia para dormir, Ricardo percebeu como sua vida havia mudado completamente. 2 anos atrás, ele era um homem sozinho, lutando para ajudar uma filha traumatizada. Agora ele tinha uma família verdadeira, um propósito maior através do instituto e a certeza de que o amor pode florescer mesmo após a perda.
Boa noite, minha segunda mamãe, Sofia disse para Helena. Boa noite, meu amor. Boa noite, papai. Boa noite, princesa. Ricardo e Helena se olharam por cima da cama de Sofia. Ambos sabiam que haviam encontrado algo precioso. Uma família construída não apenas por sangue, mas por escolha, amor e dedicação mútua. A vida havia lhes ensinado que às vezes é preciso perder para encontrar, e que as melhores famílias são aquelas que escolhemos com o coração. Epilogue. Círculos completos. 2 anos se passaram desde que Ricardo e Helena se casaram em uma cerimônia simples no jardim do Instituto de Cuidado Pediátrico. Sofia havia insistido em ser a dama de honra e havia desenhado pessoalmente os convites para todos os convidados. O Instituto havia se tornado referência em São Paulo, atendendo mais de 200 crianças por mês. Helena havia publicado artigos sobre a integração entre arte-terapia e medicina pediátrica, e outras cidades começaram a replicar o modelo. Numa manhã ensolarada de outubro, Ricardo observava Sofia, agora com 12 anos, ensinando um grupo de crianças mais novas a desenhar na sala de arte do Instituto. Ela havia se tornado uma instrutora júnior oficial, ajudando especialmente crianças que passavam por traumas familiares. Lembrem-se, Sofia dizia para uma menina de 6 anos que desenhava com raiva, as cores escuras também fazem parte do desenho. Sem elas, a gente não consegue ver como as cores claras são bonitas. Helena apareceu ao lado de Ricardo, observando pela janela de vidro. Ela é incrível, sussurrou. Às vezes não acredito que é a mesma menina que conheci naquele dia no hospital. Ela sempre foi incrível, Ricardo respondeu. Só precisava de tempo para se sentir segura novamente. Doutor Ricardo, doutora Helena. Uma enfermeira se aproximou. Tem uma família aqui que gostaria de falar com vocês. No corredor encontraram um homem na casa dos 30 anos, segurando um menino de 8 anos no colo. O menino estava inconsciente, exatamente como Sofia havia estado anos atrás. Por favor, me ajudem, o homem disse, desesperado. Ele desmaiou na escola e não conseguimos acordá-lo. Helena imediatamente entrou no modo profissional, mas Ricardo viu o reconhecimento em seus olhos. Era a mesma situação que os havia unido. Vamos levá-lo para a emergência, Helena disse calmamente. Qual é o nome dele? Gabriel. Ele perdeu a mãe há 6 meses. Desde então, quase não fala, não come direito. Ricardo colocou a mão no ombro do homem. Ele está no lugar certo. Nós entendemos exatamente pelo que vocês estão passando. 2 horas depois, Gabriel estava estável, internado para observação. Como Sofia anos atrás, ele sofria de desidratação e exaustão causadas pelo estresse emocional. Ele vai ficar bem, Helena explicou para o pai. Mas ele precisa de ajuda para processar o luto. Eu tentei tudo. Terapeutas, mudança de escola, nada funciona. Eu sei, Ricardo disse gentilmente. Passei pela mesma coisa com minha filha. Sua filha, Sofia. Ela perdeu a mãe aos 6 anos e desenvolveu mutismo seletivo. Hoje ela está ali, apontou para a sala de arte, ensinando outras crianças a se expressarem através do desenho. O homem olhou através do vidro e viu Sofia ajudando uma criança com um desenho, falando animadamente. Ela parece normal. Ela é normal. Helena sorriu. Só precisou de tempo, paciência e muito amor para aprender a confiar novamente. Meu nome é Carlos. O homem se apresentou. Eu não sei mais o que fazer. Você não precisa fazer nada sozinho, Ricardo disse. Aqui a gente cuida da família toda, não só da criança. Sofia apareceu no corredor tendo terminado a aula de arte. Papai, posso conhecer o menino novo? Ela perguntou. Claro, mas ele está dormindo ainda. Sofia entrou no quarto e observou Gabriel por alguns minutos. Depois, voltou ao corredor. Ele parece muito triste mesmo dormindo, ela comentou. Posso deixar um desenho para ele? Que tipo de desenho? Helena perguntou. Um desenho que mostra que às vezes as coisas ficam melhores, mesmo quando a gente não acredita. Carlos olhou para Sofia com curiosidade. Você também perdeu sua mãe? Perdi, sim, quando eu tinha 6 anos. Foi muito difícil e eu fiquei muito tempo sem conseguir falar com pessoas estranhas. Sabe como você melhorou? Sofia olhou para Ricardo e Helena. Eu encontrei uma nova família, não uma família para substituir minha mãe,
mas uma família para me ajudar a carregar a saudade dela. E aprendi que a gente pode amar muitas pessoas ao mesmo tempo. Naquela tarde, Sofia fez um desenho especial para Gabriel. Mostrava um menino triste se transformando gradualmente em um menino sorridente, com a ajuda de pessoas ao seu redor. Na parte de cima, havia uma estrela brilhante. A estrela é a mãe dele, Sofia explicou, para ele saber que ela está sempre olhando e torcendo para ele ficar bem. Quando Gabriel acordou no dia seguinte, encontrou o desenho na mesa de cabeceira. Pela primeira vez em meses, ele sorriu. Quem fez isso? Perguntou para Carlos. Uma menina chamada Sofia. Ela passou pelo mesmo que você. Posso conhecer ela? Claro, filho. Claro que pode. No final da semana, Gabriel estava brincando na sala de arte com Sofia e outras crianças. Ainda falava pouco, mas estava começando a se expressar através dos desenhos. Ele vai ficar bem, Helena comentou com Ricardo enquanto observavam as crianças. Vai sim. E Carlos também. Às vezes eu penso que criamos este lugar não só para ajudar outras famílias, mas para nos lembrar de como chegamos até aqui. E de como cada história difícil pode se transformar em algo bonito. Naquela noite, a família Santos Nascimento jantou em casa, como faziam todas as sextas-feiras. Sofia contou sobre seu dia no instituto, sobre como Gabriel estava progredindo e sobre um novo projeto de ciências que queria desenvolver. Papai, Helena, ela disse durante a sobremesa, eu tenho uma pergunta. Qual é? Vocês acham que a mamãe ficaria orgulhosa do que a gente construiu? Ricardo e Helena se olharam. Era uma pergunta que Sofia fazia de vez em quando, sempre em momentos importantes. Tenho certeza que sim, Ricardo respondeu. Ela sempre quis ajudar crianças. Acho que ela ficaria muito orgulhosa vendo você fazendo isso. E ela ficaria feliz vendo vocês felizes, Helena acrescentou. Pais querem que seus filhos sejam felizes, mesmo quando eles não podem estar presentes. Sofia sorriu e voltou a comer a sobremesa. Então está bom, disse ela, porque eu sou muito feliz. Mais tarde, quando Sofia foi dormir, Ricardo e Helena se sentaram na varanda como faziam todas as noites. Às vezes eu penso que nossa história começou naquele dia no hospital, Helena disse. Eu acho que começou muito antes, Ricardo respondeu. Talvez tenha começado quando você decidiu se tornar enfermeira, ou quando eu me tornei pai, ou quando Sofia nasceu. Todos os caminhos nos levaram até aquele momento. Você acredita em destino? Acredito em amor, e acredito que quando as pessoas certas se encontram no momento certo, coisas mágicas acontecem. Helena se aninharam no braço de Ricardo. Que tipo de coisas mágicas? Famílias que se curam, crianças que voltam a sorrir, pessoas que aprendem que é possível amar novamente. Institutos que ajudam centenas de famílias. E desenhos que mostram que às vezes as coisas tristes se transformam em coisas bonitas. Do quarto, a voz de Sofia chegou até eles. Papai, Helena, vocês podem vir aqui? Terminei uma coisa. Eles entraram no quarto e encontraram Sofia com um desenho novo. Desta vez, mostrava o instituto cheio de crianças coloridas com várias famílias diferentes. Pais solteiros, mães solteiras, avós, famílias adotivas, famílias reconstituídas. É para pendurar na entrada do instituto, Sofia explicou, para mostrar que existem muitos tipos de família e todos são importantes. Está perfeito, Helena disse abraçando a menina. Amanhã vou fazer mais desenhos para as crianças novas, Sofia disse. Tem uma lista grande de pessoas que querem vir aqui. Sempre há, Ricardo respondeu. Mas é bom saber que elas vão encontrar ajuda. E esperança, Sofia acrescentou, porque às vezes a esperança é a coisa mais importante. Enquanto colocavam Sofia para dormir, Ricardo refletiu sobre a jornada que os havia levado até ali. 2 anos atrás, ele era um homem desesperado, correndo para um hospital com a filha nos braços. Hoje, ele tinha uma família completa, um propósito maior e a certeza de que o amor sempre encontra um caminho. Boa noite, minha segunda mamãe, Sofia disse para Helena. Boa noite, meu amor. Boa noite, papai. Boa noite, princesa. Ricardo e Helena se olharam por cima da cama de Sofia. Ambos sabiam que haviam encontrado algo mais precioso que ouro. Uma família construída com amor, paciência e dedicação mútua.
Lá fora, São Paulo continuava pulsando com seus milhões de habitantes, cada um com sua própria história de amor e perda. E no Instituto de Cuidado Pediátrico, centenas de famílias continuariam encontrando esperança e cura, inspiradas pela história de um homem que correu para o hospital com a filha nos braços e encontrou muito mais do que esperava. A vida havia lhes ensinado que às vezes é preciso perder para encontrar, que as melhores famílias são aquelas que escolhemos com o coração e que o amor verdadeiro não substitui o que perdemos, mas nos dá força para continuar vivendo. Sofia havia aprendido que podia amar muitas pessoas ao mesmo tempo, que sua mãe sempre estaria em seu coração e que às vezes as coisas mais bonitas da vida nascem dos momentos mais difíceis. E todos haviam aprendido que o amor, quando é verdadeiro, não tem fim. Ele se multiplica, se transforma e cria círculos cada vez maiores de esperança e cura. Era assim que uma família nascia, não de uma só vez, mas todos os dias, através de pequenos gestos de amor, cuidado e dedicação mútua.